Bom dia, meus caros, boa tarde, boa noite, não tem problema a hora que você vai ver esse vídeo. Mas vamos lá, meus queridos amigos do segundo ano do ensino médio, vamos lá, o que temos hoje? Gramática, análise textual, capítulo 7, caderno 2, orações subordinadas adverbiais. É isso aí, galera. Vamos lá, gramática, análise textual, lembrando que nós estamos conjugando estas duas frentes. Capítulo 7, caderno 2, orações subordinadas adverbiais. Segunda série do ensino médio, eu mesmo aqui, professor Márcio. Vou dar um oi pra você. Olha lá, hello. Vou desligar agora porque eu preciso de espaço na câmera. Beleza, lindão? Então é o seguinte, vamos falar, portanto, de orações subordinadas adverbiais. Como fica isso? A oração subordinada adverbial é uma oração que é considerada subordinada, porque, obviamente, está conectada a outra por uma relação imprescindível de sentido. Portanto, uma oração é considerada adverbial subordinada quando se encaixa na oração principal, funcionando como um adjunto adverbial, com o sentido adverbial, com o valor adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas adverbiais e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. É extremamente importante você saber ou lembrar o seguinte: essas orações elas são responsáveis pela articulação coesiva e pela organização de coerência, tanto interna quanto externa do seu texto. Então, são as orações, em suma, de maior objetividade e contundência para se produzir e também para se ler um texto. Bom, seguinte, conjunto semântico de evidência, factualidade. O que significa isso, Márcio? Quando se fala em conjunto semântico de evidência ou factualidade, nós estamos falando sobre as circunstâncias que são basicamente evidentes. As circunstâncias mais evidentes num eixo de argumentação, numa produção de um texto, é o conjunto baseado naquilo que nós chamamos de causa e efeito. Então, são as orações causais, subordinadas adverbiais causais, e as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Vamos lá. As orações causais, elas indicam a causa da ação expressa na oração principal. E as principais conjunções são essas aí, ó. Porque, visto que, como, uma vez que, posto que, dado que, já que, e aí vai. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Importante, é possível que você também inverta essa oração colocando-a no começo da estrutura. E isso significa que você tem controle sobre a estrutura que está produzindo. Os vestibulares valorizam bastante essa variação, ok? Então você poderia começar a frase dizendo: porque o rio transbordou, a cidade foi alagada. A liberdade para o estilo está aí. Orações consecutivas indicam uma consequência do fato referido. Na oração principal, que precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, consequentemente, e aí vai. Para você entender isso de forma mais aplicada, para você ter uma ideia mais clara, a casa custava tanto que ela desistiu da compra, que a moça desistiu da compra. Portanto, a consequência do custar muito é a desistência da compra. Essas duas orações elas fazem parte do conjunto semântico de evidência, factualidade. São elementos evidentes. Todo fato é baseado em causa e efeito. Ok? Legal. Conjunto semântico de contestação e fundamentação de premissa. O que é isso? Bom, nós temos que contestar as ideias, ainda que concordemos inicialmente com elas. Por quê? Porque quando eu contesto, eu descubro a aplicabilidade de uma ideia. E as conjunções que fazem isso, as orações que fazem isso, são as condicionais. Elas expressam, obviamente, uma situação, uma circunstância de condição em relação à oração principal. Se, caso, desde que, contanto que, sem que, e etc.
Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Ok, isso é uma relação de condicionamento. Mas eu poderia também usar isso para marcar uma situação de contestação de uma ideia. Por exemplo, a redução da maioridade penal funcionará no Brasil se, olha lá, se houver uma modificação profunda na estrutura educacional e na estrutura social do país. Então você percebeu que esse elemento condicional que eu acrescentei contesta a validade de a redução da maioridade penal ser algo positivo, porque você vai ter que me dizer se o que eu condicionei será possível ou não, ok? Legal. As orações temporais, embora marquem a ideia de tempo, elas também servem a um valor de função de fundamentação de premissa. Como assim? Quando você, depois que contestou a ideia, você já chega a um ponto de afirmar de maneira certa que aquela ideia tem valor positivo ou não. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Demarcam em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. E as principais conjunções são quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Veja lá, eu me sinto segura ou eu me sinto segura, tanto faz, assim que fecho a porta da minha casa. Como eu disse, também funciona como fundamentação de premissa. Então vamos lá. Quando a redução da maioridade penal colaborar para mudanças profundas nos sistemas educacional e social do país, terá validade positiva. Percebeu? Então é isso, meu querido. Vamos lá. Vamos em frente. Conjunto semântico de intencionalidade dirigida. Bom, como é que é isso? Se você olhar bem, as orações adverbiais subordinadas, adverbiais finais, elas são muito parecidas com as consecutivas, porque no final das contas você vai ver ali um resultado. A diferença é que as finais exprimem a intenção, o objetivo do indivíduo que está declarando, ok? E as conjunções mais comuns para as orações finais são para que, a fim de que, porque, e aí vai. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Joguei a borracha para que ela caísse no chão. E aí vai. Então você percebeu uma intencionalidade no sistema de oração final, ok? Conjunto semântico dialético. Esse conjunto ele é extremamente importante. Por quê? Porque vocês trabalham aí, quando produzem textos, a ideia da dialética, ou seja, há pontos positivos e negativos em ambas as vertentes de um assunto discutido. E é isso que torna possível uma discussão. Portanto, negligenciar uma ideia que você acha não ser a mais apropriada é um ponto aberto de refutação, de contra-argumentação. Daí, a utilização das orações adverbiais concessivas torna isso um pouco mais equilibrado. Vai lá, indica um fato contrário e ressalvado ao referido na oração principal. Mas não é só uma oposição, ok? Embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto, apesar, e aí vai. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Bom, olha como ficaria de repente numa situação argumentativa. Ainda que a redução da maioridade penal possa se apresentar como positiva, é inapropriada ao atual momento da sociedade brasileira. É inapropriada ao atual momento da sociedade brasileira. Embora possa se apresentar como medida positiva, é inapropriada ao atual momento da sociedade brasileira, ok? Veja, eu não me opus simplesmente. Eu coloquei as situações de oposição em ressalva, ok? Joia.
Conjunto semântico de confirmação. Como é que é isso, Márcio? Eu tenho aquela coisa de enfeitar, olha bem o que eu vou dizer, hein? Enfeitar o pavão, mas na verdade você vai inchar o processo com ideias de confirmação, forçando a adesão maior do seu leitor. Essas orações são chamadas de orações de confirmação. São elas as conformativas, as comparativas e as proporcionais. Vamos lá. Conformativas indicam conformidade, a confirmação em excelência em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As principais conjunções são conforme, consoante, como, segundo e etc. Tudo ocorreu como estava previsto, conforme estava previsto, de modo como estava previsto, e aí vai. Comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal, como, que, do que. Por exemplo, ele tem estudado como um obstinado, que nem um obstinado, beleza? É assim que funciona. E as proporcionais, olha lá, expressam uma ideia de proporcionalidade relativa ao fato referido na oração principal. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, tanto menos, e etc. À medida que trabalha, ou quanto menos trabalha, tanto menos vontade tenho de trabalhar. À medida que cresce, fica maior. E aí vai. Percebeu? Bora! Importante! Importante! É o seguinte, meu caro, quando as orações elas têm as conjunções ali aparentes, nós chamamos as orações de orações desenvolvidas. No entanto, quando aparecem as formas nominais de infinitivo, andar, vender, partir, de gerúndio, andando, vendendo, partindo, ou de particípio, andado, vendido, partido, nós dizemos que as orações são reduzidas. E elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Por exemplo, olha lá, causal. Impedido de entrar, ficou irado. Ou é a mesma coisa que porque foi impedido de entrar, ficou irado. Concessivas, olha lá, ministrou 2 aulas, mesmo estando doente, ainda que estivesse doente, embora estivesse doente. Condicionais, não faça exercício sem reler a resposta. Não faço exercício se não reler a resposta. Caso não releia a resposta, ok? Consecutivas. Não podia olhar a foto sem chorar. Não podia olhar a foto sem chorar. Aqui, olha lá que bonitinho. Não podia olhar a foto, consequentemente, sem chorar. Entendeu? Bora lá. Finais. Vestiu-se de preto para chamar a minha atenção. Vestiu-se de preto a fim de que chamasse a minha atenção. E temporais. Terminada a leitura, passe-me o texto. Assim que terminar a leitura, terminando a leitura, ou quando você terminar a leitura, passe-me o texto. Pegou? Ok, entendeu? Joia, joia, joia. É o seguinte, olha lá, eu tô aqui para dizer o seguinte. Os exercícios nós vamos conversar sobre eles lá no nosso encontro. Seguinte, faça os exercícios, compare os gabaritos, ok? Compare os gabaritos, tente se aproximar o máximo e no nosso encontro traga as dúvidas. É isso aí. Até lá, um beijão do tio Márcio.